Olá, é um prazer estar com vocês aqui no Facebook e também no YouTube, né? É muito bom estar com vocês e eu espero que vocês gostem bastante do tema de hoje, porque é um tema assim muito especial para mim. Eu gosto desse assunto, que é a arte de resolver problemas. Todos nós temos problemas, né? Todos nós temos, os problemas assim nos acompanham. Antes da gente nascer, a gente já tem uns probleminhas. Né, que os nossos pais resolvem, mas os problemas existem em todas as fases da nossa vida. Alguns problemas, eles surgem porque nós somos diferentes, né? Então, somos diferentes e convivemos com pessoas diferentes. Então, isso faz com que surja, né, alguns problemas. Quando você entra num relacionamento amoroso, por exemplo, né, ou casamento, ou namoro, você vem de uma família, o outro vem de outra família. Essas diferenças assim entre a sua família e a outra, os valores familiares, né, a comunicação, os papéis de pai e mãe, né, a forma como você viu os seus pais se relacionarem, né, e isso tudo vai interferir em como você vai encarar tudo isso no seu matrimônio, né, no seu novo lar, né? Então, a família de origem, ela é responsável pela formação de um indivíduo. Aí vem um de uma família de origem, o outro de outra família de origem diferente, juntam e aí vão formar uma nova família. Além do que a personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade, única, exclusiva, né? Eu tenho a minha, meu esposo tem a dele, os filhos nascem com a deles. Então, essas diferenças, não só da família de origem, mas na vida ali, isso vai fazer com que um combustível, né, um balde de gasolina, né, um galão de gasolina para surgirem os problemas. Portanto, os problemas, ele nos acompanha durante toda a vida, não tem como nos eximir dos problemas, né? E as diferenças é uma dessas causas. Então, os amigos brigam porque um quer uma coisa e o outro não quer. As crianças brigam porque um quer que o outro faça algo, ou quer brincar de um jeito ou de outro. Quando nós não aprendemos a lidar com essas diferenças, os relacionamentos são rompidos. Infelizmente, né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com alguém que eu aprecio, mas se eu não aprender a lidar com as diferenças entre eu e ele, o que vai acontecer vai haver um rompimento, não suporto, né? Muitos casais se divorciam aí com 2, 3 anos de casados, né? Muito cedo, né? Assim, no início das tentativas ainda de aprender a conviver um com o outro, já se divorciam. O divórcio é uma maneira de fugir dos problemas conjugais que o casal não conseguiu resolver. Então, eu não consigo resolver, eu não suporto isso em fulano, né? Eu vou me divorciar. Quer dizer, não tentou, né? É uma fuga dos problemas. É mais difícil ficar no relacionamento, né? É permanecer ali e tentar resolver o problema do que fugir. Fugir é muito mais fácil, né? Então, lembre-se que você é uma pessoa diferente do outro e você está em relacionamento contínuo com ele, quer seja entre colegas de trabalho, escola, né, em todas as épocas da sua vida. E no matrimônio, então, essas diferenças, elas são muito visíveis, né, porque você vai dormir com a pessoa, acordar com a pessoa, conviver com a pessoa o tempo inteiro. E no casamento, alguns casais, eles entram no casamento assim, com um chapéu, uniforme, né, assim, com farda, né? Eles vão pra guerra mesmo, né? Cheio de arma. Alguns acham que o casamento é uma guerra e que tem que lutar, criticar, acusar, né, justificar os erros, assim, tem que ficar o tempo inteiro, né, armado, preparado para o ataque ou para fugir. Não é assim, né? O casamento e nem os outros relacionamentos também, né? A gente tem que aprender a conviver com os colegas de trabalho, conviver com os irmãos, quer dizer, isso faz parte, tá? Então, guarde as armas, né? Guarde as armas, deixe elas guardadinhas, né? Não dê voltas em torno do problema, não dê voltas em torno, porque tem gente que fica circulando e nunca pega o problema na mão para resolver.
fica só apontando, mostrando, acusando, criticando, né? Viver feliz é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz na família, quer ser feliz no trabalho, quer ser feliz, né, na escola, quer ser feliz na vizinhança, quer ser feliz no casamento, né? Todos nós queremos ser felizes. E essa felicidade depende muito de como eu resolvo os problemas, né? Como eu encaro esses problemas, essas dificuldades, esses obstáculos, essas crises. Viver feliz no casamento é uma arte. É uma arte. E resolver problemas é outra arte. Esse é o tema de hoje. A arte de resolver problemas. Então, assim, é difícil. Tem que ser trabalhado. A gente tem que treinar para resolver os problemas. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, existem mais de 7 bilhões de problemas. Porque pelo menos um problema todo mundo tem. E a gente tem, às vezes tem muitos, eu tenho muitos. Então imagina quantos trilhões, né, de problemas existem, sei lá, nem sei que número seria, né? Mesmo os problemas, mesmo diante dos problemas, a gente deve buscar a felicidade, buscar ser feliz, buscar ser realizado, buscar realizar o outro, né? E lembre-se que nem todo problema você pode resolver. Né? Tem gente que quer resolver tudo. Não, deixa comigo, eu vou resolver. Aí se esgota, se cansa, se estressa, porque não dá conta de resolver, porque tem problema que não dá para resolver. Né? Então, isso é importante. Tem problemas que não precisam ser resolvidos. Eles vão se resolver sozinho, né? Sozinho, por conta. Né? Alguns não dependem de você, depende de outras pessoas para resolver. Então, é um problema que você está enfrentando, mas não depende de você para resolver, depende de outra pessoa. Então, não adianta você se angustiar, você dizer, eu quero isso. Não depende de você. Né? E tem problema que você vai ter que aprender a conviver com ele para o resto da vida. Né? Uma vez eu atendi um paciente, né? E ele passou por um procedimento e ele perdeu um braço, né? Um acidente, e ele perdeu um braço. E ele falava, mas eu não quero ficar sem braço. Eu quero voltar ao que eu era antes. Tá, você quer voltar ao que era antes? É possível? Não é possível. Não tem como voltar. Vai ter que aprender a conviver com a falta do braço. Né? A falta do braço para vestir a roupa, para ir ao banheiro, né, para fazer uma série de coisas, né, perdeu o braço direito, ele era destro. Então, assim, muitas mudanças na vida. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente. Eu sei que muitas famílias, pessoas que estão aqui nos assistindo, enfrentaram, assim, muitos problemas, né, nesse ano passado, perderam pessoas queridas, né, tem pessoas aqui muito queridas que perderam. Aqui um beijo para você, Jaqueline, eu espero que você esteja me ouvindo. Então, assim, dói muito, né? É quando a gente perde pessoas que a gente ama, mas, assim, temos que nos adaptar a novas realidades, aquele rapaz, né? Aquele garoto, né? Era um adolescentezinho, ele teve que aprender a conviver agora sem o braço, para pôr a mochila, para andar de bicicleta, imagina, tudo. Então, mudanças grandes. Então, esse é um problema? Mas eu vou ter que aprender a conviver com ele para o resto da vida. Não depende de mim resolver, não depende de outra pessoa resolver. É só quando Jesus voltar que vai resolver o problema do braço, né? No caso dele. Então, os problemas, eles nos acompanham. Os conflitos, as dificuldades nos acompanham desde o feto. O bebezinho lá, o fetinho lá, tem que resolver os probleminhas dele, né? Se desenvolver. Depois o bebê nasce, tem que aprender a mamar, tem que aprender a dormir, se acalmar, tem que aprender a ir ao banheiro, tem que aprender a parar de mamar quando a barriguinha tá cheia, tem que aprender a dormir, né? A aprender a se relacionar com os outros, a entender os sinais que os outros estão dando para ele. Então ele tem problemas. As crianças têm problemas. Tem que aprender a ler, a escrever, a falar corretamente, aprender a se relacionar, a ser amado pelos amigos, a amar os colegas, a ver que existem diferenças, regras de jogo, muita coisa. Aí os adolescentes têm problemas, tem que aprender a conviver com o novo corpo que está mudando, os hormônios,
né, as decisões importantes da vida. Então, assim, ó, problemas nos acompanham. Muito, né? Toda a nossa vida. O adulto tem problema? Isso e como, né? Pagar conta, manter a casa, estabilidade, conservar, desenvolver, crescer, multiplicar algumas coisas, alguns talentos, alguns dons, alguns recursos. E o idoso tem problema? Com certeza, o idoso tem problema. E nós falamos até numa outra live aqui sobre a envelhecência, né? Que envelhecer, a gente pode envelhecer bonito, né? A gente pode envelhecer com classe, né? Pode envelhecer belo, né? Pode envelhecer bonito. Então, assim, feliz, por que não? Então, mas eles possuem limitações de locomoção, independência. Então, tudo isso é importante você analisar. Ai, hoje eu tô com um problema. Ai, por que eu tô com esse problema? Lembre-se, todo mundo tem. Deixa ele fora da sua cama, deixa ele ali na sala e fala assim, tá bom, amanhã eu pego você para resolver. Agora eu vou fazer, sabe o quê? Agora eu vou dormir. Então, não carregue os seus problemas para a cama, para o quarto, sabe? Para todos os momentos da vida. Aprenda a conviver com eles, que eles existem e que você não pode viver sem, né? Sem eles, né? Cada fase da vida nós temos problemas específicos, né? Desde o bebezinho até o adulto, idoso. Imagine se você não resolveu o seu problema na infância e aí você se casa e leva esse problema, esse pacote lá para o seu casamento. Então, imagina você não aprendeu a respeitar o seu pai. Aí, quando você casa, não vai respeitar o seu cônjuge. Você não aprendeu a conversar e ouvir a sua mãe, a se relacionar com a sua mãe. Aí, quando você casa, vai ter dificuldade de se relacionar com a sua esposa, né? Não vai conseguir ouvir, não foi treinado. Então, não aprendeu, desde bebezinho, não aprendeu a comer. Aí vai ter anorexia, bulimia, obesidade mórbida, compulsão alimentar, porque não aprendeu a comer. Não aprendeu a dormir, vai ter problemas de insônia e outras coisas. Então, assim, algumas coisas, alguns problemas a gente tem que resolver, tem que aprender a conviver com ele, a lidar, ele deixa de ser um problema. E aí ele se torna algo que faz parte de você, que você aprendeu a conviver e ele já não é mais um problema, né? Entende? Então, assim, é importante a gente superar cada fase da vida o problema, o obstáculo, né? A superar a crise adequada para cada idade. Então, no casamento não é diferente. Assim, no casamento também a gente deve olhar para o problema, né? Minha sugestão para quem é casado, quem não é, olhe para o problema, né? Primeiro, admita que ele existe, né? Então, admitir que ele existe, olhar para ele, olhe para ele com o seu olhar, olhe com o óculos do outro, coloca o óculos do seu amigo, do seu irmão, do seu marido, do seu filho, coloque o óculos para você entender por que aquela pessoa está reagindo daquela forma. Às vezes há uma explicação clara, né? Ele está reagindo assim, por que ele está irritado? Às vezes é você mesmo que provocou essa irritação do seu filho, você mesmo que deixou de dar algo que ele queria, né? Algo que traria, que era necessário, ou você não deixou ele dormir, você levou ele muito tarde, você saiu com ele não dormiu, no outro dia ele está irritado, você, mas por que esse menino está irritado, quer bater no menino? A culpa é sua, você que não fez ele dormir, não pôs ele na cama mais cedo. Então, alguns problemas nós temos que nós mesmos causamos. Nós causamos o problema, aí temos dificuldade. Opa, tá tocando aqui meu cérebro. Nós temos que aprender a conviver com ela, né? Então, olhe com os óculos do outro, analise o problema, divida, né, o problema assim, várias partezinhas para você analisar. Quando ele começou, qual a intensidade dele, o que eu já fiz para resolver, o que eu ainda posso fazer, é necessário buscar ajuda, quem que eu posso pedir ajuda, né? É necessário o meu cônjuge dar conta disso? Então, tudo isso, gente, é indispensável que a gente analise para poder resolver o problema. Então, olhar para o problema, mudar o foco, nomear, dar nome para o problema. Tem gente que não nomeia. Ai, não posso nem falar nisso. Ai, eu não suporto falar. Não, tem que falar. Se é um problema, você tem que aprender a conviver com ele. Tem que falar o nome dele, dar nome, né? Uma dificuldade muito grande por exemplo, pessoas que suspeitam que o cônjuge está traindo, está tendo um caso extraconjugal, por exemplo, essas pessoas elas ficam com muita dificuldade de falar, de verbalizar, mesmo em terapia, né? Que ela admitir aquilo ali, verbalizar, é um problemão, né, para ser resolvido.
Então, é importante, se você tem um problema, você precisa dar nome para ele. Qual é o nome? Traição, infidelidade, né? Roubo, mentira, ganância, né? Medo. Tem que dar nome. Fobia, tem que dar nome. Depressão, tem que dar nome para o monstro. E lembre-se que nos seus relacionamentos você não deve viver em pé de guerra. Né? Tem gente que vive em pé de guerra, briga com o patrão, briga com os colegas, briga na faculdade, briga com os filhos, briga com o marido, tá? Né? Né? E às vezes essas brigas é porque cria expectativas elevadas. Eu tenho que admitir que às vezes eu crio expectativas, né? Às vezes eu espero que alguém faça algo, né? E aí eu fico, puxa vida, você não fez, mas não pediu. Então assim, não crie expectativas que o outro adivinhe o que você está pensando, o que você está desejando, o que você está querendo. É importante que você verbalize e não crie expectativas. Se ele fizer, ótimo. Se não fizer, que pena que você vai ter que fazer. Né? Principalmente em questões da casa, né? Familiar. Você não é o problema. Você pode estar com um problema. O outro não é o problema. Ele pode ter um problema. E vocês dois não são um problema. Vocês podem estar com um problema no relacionamento, entende? Porque tem casal que fala, não, ele é um problema. Não, ele não é um problema. Algo nele que você não gosta, ou algo nela que você não gosta, que te causa um desconforto. E aí você vai ter que analisar esse problema, nomear, analisar, dividir ele quando surgiu, né? Ele já era assim antes de casar. Então, acho difícil você querer esperar que ele mude depois de casado, ou ela mude, né? Então, assim, não acha que vai mudar, porque às vezes muda, mas para pior, né? Intensifica mais. Aí você fala, nossa, mas piorou? Não piorou, ele sempre foi assim. Acontece que como você está convivendo com o outro, né, no casamento, por exemplo, então isso fica muito intenso, né? Às vezes você vê uma pessoa, numa entrevista de emprego, sei lá, aí você vê, nossa, essa pessoa é legal. Ele tem esse problema. Não, mas ele... Aí quando você vai trabalhar com a pessoa, conviver, você fala, nossa, não aguento isso. Nossa, é imenso isso. Não, é que você não convivia diariamente com a pessoa. Todo dia, 4, 5, 6, 7 horas por dia. Por isso que você não percebia que este era um problema tão grande. Então, seja bondoso, né? Olhe para o outro não como um problema, não foque no outro, não critique o outro, não acuse o outro, não faça apontando assim, humilhando o outro com palavras às vezes, né? Lembre-se que não é ele que você tem que criticar, mas sim o problema, analisar o problema e tentar resolver o problema. A prova de que nem sempre aprendemos com os nossos erros são os recasamentos infelizes. Tem gente que já casou, teve muita dificuldade, não resolveu o problema, aí casou com outra pessoa, continuou tendo problemas e são infelizes. Então, olha que frustração. Se você está pensando assim, eu não dou certo com meu marido, eu não dou certo com minha mulher, eu não dou certo, eu vou romper esse relacionamento, pense bem. Pense qual é o problema, analise, veja se é possível mudar, né? Olhe por todos os ângulos. Às vezes o problema pode ser trabalhado, pode melhorar. Lembre-se que às vezes as pessoas religiosas, né, que fazem parte, sei lá, de alguma igreja, fica pensando assim, eu faço parte dessa igreja, então meu casamento está protegido, meu casamento está blindado, né? Inclusive, algumas frases, alguns conceitos aqui dessa palestra eu peguei do livro Casamento Blindado. Então, assim, algumas pessoas acham que por frequentar uma igreja, o casamento dela está protegido para sempre. Não, né? O casamento é como uma flor, né? Uma orquídea, né? Bem melindrosa, que você tem que trabalhar, cuidar dela, né? Se você não cuidar, ela pode morrer, né? Pode morrer, né? Porque tem que ser alimentado e nutrido, né? Então, o fato de fazer parte de uma comunidade religiosa não protege o seu casamento. O fato de conhecer a Deus também não protege o seu matrimônio.
O importante é você ter comunhão com Deus. Agora, se você tiver comunhão com Deus, um relacionamento íntimo com Ele, se você for submissa a Ele, aí sim Ele vai te ensinar a lidar com as diferenças. Isso não é só no casamento, é o seu colega de trabalho que você não suporta. Então, Deus, se você se submeter a Deus, Deus vai te ensinar a como conviver com aquela pessoa que para você é tão irritável, né? Tão desagradável. Eu gosto de dizer assim, muitos casamentos assim, que eu já acompanhei, muitos casais que pensam em se separar, em se divorciar, muitas vezes eles não são humildes, falta humildade, falta reconhecer as suas limitações, falta admitir os seus erros, né? Tentar mais uma vez, né? Muitas vezes é falta de humildade. Muitas vezes foi uma escolha precipitada, inadequada, um começo errado no matrimônio. Nada que Deus não possa resolver, porque afinal Deus é amor. E é o amor que une todos, o amor é o fio de ouro que amarra os relacionamentos. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja patrão, empregado, seja colega de trabalho, colega da faculdade, não importa. Se você ama o outro, todos os problemas, eles vão ser administrados, né? Alguns serão resolvidos por você, outro pelos outros, os dois vão resolver outros problemas, e tem problemas que vocês vão aprender a conviver com ele, né? Infelizmente, tem problema que tem que aprender a conviver, né? O outro pode funcionar pra gente como um espelho, né? Às vezes o cônjuge é um espelho e ele mostra o seu lado ruim, o seu lado bom, né? Mostra as suas qualidades, aponta para você, né? É claro que o espelho pode estar embaçado, pode estar sujo, ele pode não fazer uma leitura correta, uma mãe pode fazer uma leitura errada do filho, uma mãe, sei lá, uma mãe, não sei, né, narcisista, né, uma mãe esquizofrênica, pode fazer uma leitura errada, uma mãe depressiva, pode ler o ambiente errado, mas é natural que essa mãe faça uma leitura mais adequada, né, digamos assim, do filho, né, porque ela convive ali. Então o outro funciona como um espelho. Se você, todo dia alguém reclama porque você não organiza suas coisas, todo dia alguém fala, seu professor fala, seu pai fala, sua mãe fala, seu colega fala, seu irmão fala, todo mundo está mostrando para você como um espelho o quanto você é desorganizado. Então aí vale a pena sim você verificar que é possível que todos estejam certos e você não está percebendo isso. Então o casamento tudo fica muito evidente, né? Porque você convive ali com a pessoa diariamente, ao lado dela, o tempo inteiro, né? Então, lembre-se de olhar para o espelho, olhe para o outro e veja como ele está te vendo, né? Muitas vezes ele revela quem nós somos ou o que nós estamos fazendo, né? E às vezes você não vai gostar do que você olha no espelho, né? Eu já vi algumas vezes, assim, já tive conversas sérias, assim, com meu marido, não gostei muito, né? Por quê? Precisava, né? Era importante. E essas conversas, né, assim, cruciais, elas são como um espelho, né? Que mostra, às vezes, um lado da gente que a gente não gosta, algo que você fez que não foi o melhor, né? Uma atitude sua, uma falha sua que você não gosta de ver. Então, fique atento aos espelhos que você tem dentro de casa, seus filhos, seus pais, seu marido, né, sua esposa, seus irmãos, amigos. Os filhos são excelentes espelhos. As crianças, elas olham para alguém, eu não gosto de você. A pessoa deu um cascudo nela, ela não gosta de você. Outros, por exemplo, os adolescentes. Você pergunta para um adolescente como você é, quem você é, nossa, ele vai dizer realmente quem você é. E aí você vai ficar surpreso que nem sempre ele vai revelar algo que você talvez não goste, né? Não adianta também você ficar se culpando por mostrar a realidade para o outro. Às vezes é necessário sentar e falar, olha, tá assim, eu sinto isso, né? Eu acho que desse jeito não dá certo.
Isso é importante, sabe por quê? Porque o outro vai conviver com você durante tanto tempo e você não falou a verdade, você não disse o que precisa melhorar, né? Quais são suas dificuldades. Não é honesto, né? Você ficar só chateado e não trabalhar isso com o outro. Eu sei que é desgastante, mas é importante ter essas conversas cruciais e mostrar realmente, olha, tá aqui, ó, você tá com a cara suja, né? Você tá embaçado aí. É importante essas conversas, né? Olho no olho, né? Pegar, tirar, né? A máscara, olhar direitinho no outro, se despir diante do espelho do outro, para que o outro veja realmente, não ficar chateado, chorar à toa, só porque o outro mostrou alguma coisa, não seja borboleta. Borboleta vive pouco, né? Borboleta vive pouco. Quem é muito, muito delicado, muito borboleta, vive pouco, morre rápido, né? Também não precisa ser hipopótamo, né? Assim, pisando, sapateando, esmagando todo mundo, mas seja equilibrado, né? Olhe, escute bem, né? É realmente necessário muita coragem para olhar no espelho, né? Porque quando nós olhamos no espelho, a gente vê que a gente não é aquele sonho que a gente sonhou pra gente, e às vezes o outro não é aquele sonho de pessoa, né? Muitas pessoas se acham assim, casa, vai pro casamento assim, querendo um conto de fada, e aí o casamento tá todos preparativos, nós vamos ser felizes para sempre. Não existe isso. Felizes para sempre é só no céu, né? No céu sim seremos felizes para sempre com o poder e a bênção de Deus, mas aqui na terra, no mundo tereis aflições. Então, não adianta criticar o outro, vamos trabalhar conforme vai surgindo os problemas. E nós temos uma outra live aí sobre críticas, que eu acho que vale a pena você assistir, eu acho que é uma live muito boa, que vale a pena você dar uma analisada nela, tá? Então, as críticas. E algumas pessoas, assim, acham que são muito especiais, né? Acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, que o mundo inteiro vive para servir. Então ela quer que todo mundo sirva, ou ele quer, todo mundo tem que fazer as vontades dele, se acha assim um príncipe, só que vive num mundo com muitos príncipes e princesas, porque se todo mundo se acha especial, significa que quem é o normal, né? Se você sempre quer ser servido, né? Quem é que você, né? Se você quer que sirvam você, quem vai servir aquela pessoa que está te servindo, né? Então, assim, é interessante analisar isso, que muitas vezes a gente não é justo, né, com o outro, né? A gente é muito complacente com a gente, muito perdoador da gente, né? Mas não aceita o erro do outro, né? Quer que o outro jamais pode errar, o outro tem que acertar sempre, né? Então, o espelho, ele traz a verdade, ele mostra a verdade, mas lembre-se que você não tem o poder para limpar. O espelho não limpa o outro. Então, você pode até mostrar a dificuldade do seu amigo, do seu cônjuge, mas você não tem o poder de mudar. Lembre-se, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Mudar, se transformar, mudar o comportamento, ou o jeito de ser, ou a forma de encarar algo, não é algo que depende de você. Depende daquela pessoa e depende de Deus. É Ele e Deus que vão resolver. Não é você. Quando casar eu vou mudar. Não, quando casar vai intensificar aquilo que talvez você não goste. Nós não mudamos ninguém. Desista, pare, né? Muitos anos eu tentei mudar meu marido, ele tentou me mudar. A gente não foi feliz durante todo esse período. Por quê? Porque a gente só é feliz quando nós aprendemos a conviver com as nossas falhas e com as nossas dificuldades. Todo começo tudo assim, pra gente resolver o problema, primeiro a gente tem que focar no problema, não na pessoa, no problema. A pessoa você continua amando, mas o problema, o comportamento, a atitude, o jeito dela, é nisso que você tem que focar. Todas essas energias têm que ser para solucionar o problema e não para destruir a pessoa. Porque o que acontece? Nós vivemos, o casamento é um sistema vivo e a família também é um sistema vivo. Então, o casal, ele é um sistema vivo, é um sistema. Aí os filhos, aí é um outro sistema. Tem o sistema do casal, conjugal, e aí tem o sistema da família toda. E cada um é um subsistema. Então, se um está doente, interfere nos outros. Se um melhora, interfere nos outros. Se um trata
todo mundo com estupidez e grosseria, isso vai interferir no comportamento, na reação de todos os outros. Então, gente, né, vamos ficar atentos a isso, né? No casamento, nós somos duas pessoas diferentes, né? E não digamos assim, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades e tem os problemas dos dois, né? Que é o meu e o seu é o nosso, né? Quando você fica exigindo, pedindo que o outro mude, que o outro adivinhe o que você pensa, não tem. Não tem como mudar o outro, mas tem como você inspirar e motivar o outro, encantar e envolver o outro. Como? Fazendo um reforçamento positivo, de repente, né? Eu tenho aqui em casa uma cachorrinha, a Pituca, e eu comprei um tapetinho, grama sintética, e eu queria que ela aprendesse a fazer o xixizinho lá, e ela não estava querendo fazer. Então, eu fiquei prestando atenção, colocava ela lá, e ela não fazia, colocava, aí uma hora ela estava apertadinha, ela fez. Aí eu dei um biscoito para ela. Aí ela ficou olhando para mim, aí de outra hora ela foi lá, fez o xixi, eu dei outro biscoitinho. Aí ela entendeu que toda vez que ela fizesse no lugar, ela ia ganhar um biscoito. Então, isso é um reforçamento positivo. Então, mudar o comportamento, você não tem o poder de mudar o outro, mas você pode inspirar, motivar, sugestionar, né? Tem muitas coisas que você pode fazer, técnicas que você pode usar, inclusive para seus filhos menores, adolescentes também. Em vez disso, né, olhe para dentro, em vez de tentar mudar o outro, mudar o seu parceiro, olhe para os seus erros, para as suas dificuldades, para as suas bagagens, para aquilo que você levou para o casamento. Pode ser que você também esteja carregando um monte de lixo, um monte de tranqueira que não vale a pena. Então mude você, mude o seu jeito de olhar o problema, o jeito de encarar aquela situação. E às vezes quando nós mudamos o jeito de encarar a situação, como nós somos um sistema vivo, o outro também muda naturalmente. Já percebi, assim, eu tive, não posso falar muito, né, porque no YouTube tudo fica aberto, todo mundo vê tudo, né, mas assim, eu já trabalhei com uma pessoa que realmente era muito difícil de trabalhar, e eu coloquei no meu coração, eu vou amar essa pessoa. Eu falei pra mim mesma, eu vou amar, não importa, a pessoa pode fazer o que ela quiser, eu vou continuar amando, eu vou amar, decidi amar, e pronto, daquele dia em diante o relacionamento foi melhor. Quando você descobre que você está grávida, ou você que é homem descobre que sua esposa vai ter um bebê, você decide amar o bebê. Ele pode engordar você, acabar com seu dinheiro, sabe, deixar a sua casa de pernas pro ar, mas você decidiu amar. Não importa o que ele faça, você decidiu amar. Então, hoje eu fui num lugar e vi uma grávida, né? E ela passava a mão na barriga, e ela falou o nome do bebê, tá tudo pronto, já tá de 8 meses. Então, assim, eu fiquei vendo o preparo, né, dela para esse bebê. Esse bebê pode não dormir, chorar, fazer o que for, ela decidiu amar. Então, quando nós decidimos amar o outro, é muito mais fácil resolver o problema que surge, né, em qualquer fase da nossa vida ou que surge em relacionamento ao outro. Não tem uma fórmula mágica, um remedinho, uma água benta, sabe, para resolver os problemas, não. Cada problema tem que ser resolvido a seu tempo, né? E o segredo, um dos segredos, né, que eu estou falando aqui, baixe as armas, guarde as armas, pegue as suas armas e guarda, não fique usando. Se você usar a arma contra o seu cônjuge, ou contra seu filho, contra seu irmão, você vai estar machucando o outro e ele não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo de forma alguma. Ele é o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu irmão, o seu colega de trabalho, não é inimigo. A gente tem que aprender a conviver com o outro não como um rival, né? Como alguém que você tem que eliminar, que você tem que ser superior, que você tem que destruir. Não temos que destruir ninguém. Guarde as suas armas, né? Guarde as armas. Até aquela arma secreta, sabe aquela pistolinha que você guarda? Sabe aquela arma assim, eu vou humilhar, né? Aquelas palavrinhas rude, né? Grosseiras, acusações, ataques verbais, sarcasmo, ironia. Guarde essas armas secretas aí, porque elas podem destruir. Quando dois países resolvem acabar com a guerra, solucionar a guerra, eles fazem um acordo de paz, né? Então um acordo de paz é necessário, vai resolver os problemas, não adianta ficar acusando. Ai, foi você, não foi você. Ai, gente, o problema já está lá, né?
Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela disse, nossa, aqui em casa a conta de luz é muito alta, também fulano toma banho demorado. Eu falei, e você? Eu? Quer dizer, todo mundo é responsável pelo problema? Você não? Você não contribui com aquilo? Quer dizer, todo mundo, a culpa é de todo mundo. Você distribui o problema com todo mundo da família e você está isento do problema? Então, olhe pro problema, analise, né? Do jeito que a gente conversou, veja, né? Pegue essas armas que você aprimorou ao longo da vida, né? Que às vezes tem mulher, então, que usa armas, assim, bem poderosas, né? De humilhação. Acaba com o marido, acaba com o homem, acaba com o filho. Tem mulher que destrói o filho. Tem homem que acaba com o filho. Tem irmão que humilha o outro. Gente, para com isso. Não somos inimigos, somos todos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo. Lembre-se que as palavras, elas podem ser armas, mas elas também podem ser cura. Né? Pode ser cura. Alguns usam o silêncio como arma. Sabe, é uma arma secreta essa. Não falo nada. Fica em silêncio. Não orienta, não ensina, não passa informações, não considera o outro importante, indiferente por muito tempo, some de casa, sai, volta só depois que tudo aconteceu. Isso é o silêncio, né? Um silêncio é uma passividade cruel, né? Lembre-se, o seu cônjuge não é seu inimigo. O seu irmão não é seu inimigo, o seu colega de trabalho não é seu inimigo, seu vizinho não é seu inimigo, seu pai, sua mãe não são seus inimigos. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Os inimigos nossos inimigos são os problemas e não a pessoa. Então, a pessoa, ela não é o problema, ela tem um problema. Você não é o problema, você está com um problema. O casal não são problemas, eles estão com um problema para resolver, entende? A família também, às vezes tem um problema. Às vezes são problemas simples, mas às vezes são problemas mais difíceis. É importante você parar, respirar, ver quais são as alternativas, focar no problema, quais são as alternativas, as soluções, quando surgir, o que você pode fazer para evitar aquele problema, né? Analisar. E para terminar, eu quero ler para vocês 2 textos do Lar Adventista e 2 versículos da Bíblia. O Lar Adventista, na página 343 diz assim: arrependei-vos diante de Deus e de vossa conduta passada. Quer dizer, se arrependa do que você fez no passado. Entrai em acordo e reconciliação como esposo e esposa. Lançai para longe a infeliz, desagradável experiência de sua vida passada. Tomai coragem no Senhor, quer dizer, peça força ao Senhor. Fechai as janelas da terra, quer dizer, pare de ficar olhando para os outros aí, se comparando com os outros, e abrir em direção ao céu, quer dizer, fecha as janelas para a terra e abre a janela para o céu. Se elevai vossas vozes ao céu, em oração e em busca de luz, o Senhor Jesus é a luz e a vida, a paz e a alegria, e Ele ouvirá o nosso clamor. Que Deus abençoe você. Que texto lindo, né? E na página 345, Ellen White diz: digo a ambos que busquem ao Senhor, em amor e bondade, cumpri vosso dever um para com o outro. Então, nós temos que buscar ao Senhor e ser bondoso um com o outro e cumprir com as nossas responsabilidades. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração e Ele vai te dar entendimento para solucionar. E Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças, que Deus te ilumine para que você possa identificar os problemas, os obstáculos que estão na sua vida, para você identificar se é possível resolver, se tem que aprender a conviver com ele, ou se você tem que buscar ajuda para solucionar o problema. O importante é resolver os problemas cada dia um pouquinho, né? Conforme vão surgindo, você vai resolvendo. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Eu vou orar com você. Paizinho de amor, eu lhe peço a tua bênção sobre cada pessoa que está me ouvindo.
para que recebam a tua proteção, o teu cuidado, o teu carinho, para que receba a sabedoria que vem de ti, que só o Senhor realmente pode nos dar uma sabedoria completa, plena e perfeita para resolver os problemas que estão diante de nós. Sabemos que, apesar dos problemas serem grandes, o Senhor é maior do que todos os nossos problemas. Lhe pedimos, portanto, a tua bênção e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.